Agora ligou a Ferrari. Até então ele tava andando de Fusca Turbo. Nossa senhora, me dê a mão. É uma lente de 1930 com tubo de 2025. Ah, isso aqui tá legal. A VNCT é a mesma coisa que a Burano, só que tu tem a opção do Open Gate. E aí eu fui testar. E aí eu vi que a Burano era muito boa. Mas a VNC é incrível. Só adulto. O bagulho é de adulto. Entendeu o que é legal dos eventos, galera? O pessoal vem testar. Olha lá, todo mundo testando, todo mundo em volta da Burano. Tô ensinando aquele ali agora. O outro ali, talvez, se passar de ano, assume o lugar dele quando ele mudar de função. Tá, entendi. Esse assistente desse... É isso, é sempre dois. Bom, para quem não me conhece, eu sou fotógrafo publicitário, né? Minha carreira começou em 2006, mais ou menos, e desde sempre eu só fiz filme publicitário. Meu negócio é publicidade. Eu fiz o Maníaco do Parque, foi o meu primeiro longa, porque eu patino, eu sou patinador, então eu consigo... O Maníaco do Parque também era, então todas as cenas de ação, onde tinha que perseguir o cara nos túneis e tal, eu fazia com patins e câmera na mão, porque isso sempre foi um diferencial no meu trabalho. E foi assim que eu, enfim, cheguei nos trabalhos que eu faço hoje, né? Sempre fiz filme muito de esporte. Em 2016, todos os filmes de Olimpíadas do governo foram feitos por mim. Foi, eu acho que os filmes que eu ganhei mais prêmio na vida, eu ganhei em todos os lugares que vocês imaginarem, ganhei prêmio com os filmes. E eram uns filmes que misturava tudo que vocês imaginarem. De GoPro, a Alexa com cookie. Então era assim, valia de tudo. E desde sempre, né, eu tive uma coisa de... quando eu comecei, foi logo na transição do negativo para o digital. E eu achava muito feio o digital. Sempre achei feio o digital, né? Então, era uma coisa que me deixava meio estranho. E quando lançou a primeira 5D, não a Mark II que popularizou a 5D, a primeira mesmo, que já filmava em Full HD, mas tu não tinha como controlar no vídeo, né? No vídeo ela era automática sempre, tu nunca tinha opção de controlar. O único jeito que eu tinha de controlar era botar uma lente que não era automática. Essa lente não sendo automática, só ficava o shutter e o ISO variando. O diafragma eu conseguia controlar. E assim surgiu o meu amor pelas lentes vintage, desde esse princípio todo aí. E aí eu gostava muito das lentes Pentax, inclusive eu tenho tatuado no braço, porque era as câmeras que meu avô tinha. E era com esse kit de Pentax, que as Pentax K, né, que tem a 50mm 1.2, aquela lente é linda. Eu comecei a usar lentes vintage desde então. Eu uso praticamente 18 anos que eu só uso lente vintage. Para mim é bem fácil falar de lente vintage. Mas eu sentia uma coisa, logo quando eu comecei a fazer filmes com orçamento, que hoje orçamento não é um problema de realidade nos meus filmes. Os filmes que eu faço hoje tem orçamento, eu posso escolher o equipamento que eu quiser, eu faço com o que eu quiser. Hoje para mim tá fácil de filmar. Eu sei que já foi bem difícil, já foi complicado, mas hoje é bem fácil. Então eu acabo que escolho o equipamento muito em função, né, do que é melhor para mim, no que eu estou fazendo, muito como o meu mestre falou aqui, a gente escolhe pelo projeto que a gente quer e não pela questão. E eu tinha uma coisa que, não estou falando mal de Arri, não me entendam errado, tá? Mas eu sempre achei a Arri com as lentes vintage que eu gostava, eu sempre achei que ficava muito lavado, muito sem contraste. E eu gosto de usar lente toda aberta. As minhas lentes pode travar com o diafragma todo aberto, que eu vou usar todo aberto sempre. Acho que eu fechei o diafragma só quando eu faço filme de croma. Aí eu fecho o diafragma, porque daí tem que recortar, aí beleza, faz parte, tudo bem. Fora isso, eu sempre uso a lente no tubo, com o tubo todo aberto. Então, quando eu quero fazer um filme mais sharp, eu escolho uma lente que tenha o diafragma nativo mais fechado. Uma lente que seja 3.5, 4.2, 4.1, tem uma infinidade de lente velha que faz isso, né? E aí, a VDX com a Electro Cine TV e o pessoal da Sony
há uns 2 anos atrás, quando foi lançar a Burano, antes de lançar a Burano, eles me mandaram para testar a câmera. E eu não queria testar a câmera, eu juro para vocês, eu não queria. Porque eu gostava de ARRI, sempre gostei de ARRI e tal. Mas eu sentia falta de alguma coisa que me trouxesse um Sharp a mais, mas que não perdesse aquele controle de highlight que a ARRI sempre teve, que a gente gosta daquele controle e tal, o low light bem feito e tal. E eles me trouxeram a Burano para testar, acho que uns 3 ou 6 meses, né, antes dela lançar. Acho que foi, né? Eles me trouxeram para testar e para eu ver. Quando eu olhei a câmera à primeira vista, assim, eu até brinco que o José, que é o dono da VideExpo, né, ele trouxe para mim umas lentes Hugo da Leica, que são lentes super lindas, cirúrgicas e tal. E eu peguei um kit de cova velho que tinha lá e disse, eu vou testar com esse kit de cova velho. Ele ficou me olhando, achou estranho e tal. Mas era isso, né? Eu vou filmar com as cova velhas, por que eu vou testar com a lente nova? E quando eu coloquei no bocal, eu me lembro até hoje a sensação, e foi uma coisa muito louca, assim, porque tinha o Sharp que faltava na ARRI para mim, e eu tinha o arquivo que fazia o que eu queria que fizesse. Tinha um stop de alta mais baixo, porque as Sony elas têm esse diferencial que eu acho que isso nenhuma outra marca tem, e eu testo bastante. Eu sou dos que mais testam, acho que um dos que mais testam vocês vão conhecer. Eu sou testador, eu tenho um estúdio em casa praticamente para testar, inclusive de produção virtual. Então eu testo mesmo, diariamente as coisas. Ela tem um sistema de stop na alta que é mais baixo, então o sistema de HDR da Sony, ele puxa separado a alta. É bem louco, é ruim de explicar, mas eu estou tentando explicar de um jeito mais fácil, que é isso. Tu tem 17 stop, mas ela tem mais 3 na alta. Então seriam quase 20, porque estão dentro dos 17, não tem mais que 17, eu não posso dizer que a câmera tem mais 17, mas o sistema de como eles fazem esse HDR faz com que essa alta venha para baixo. E isso para mim foi uma coisa de tipo assim, hoje em dia as publicidades, como eu falei pra vocês, eu faço muito mais publicidade de cinema, mas eu sei que o cinema brasileiro também toma esse pênalti de não ter dinheiro às vezes para equilibrar uma média e precisar chutar ou para baixo ou para cima. Eu posso chutar para baixo, porque ela vai levantar baixa para mim, porque ela tem uma redução de ruído muito boa na base, e ela puxa para baixo a alta porque ela tem esses 3 stops no HDR lá sobrando. E aí eu comecei a me apaixonar realmente assim pela câmera de uma maneira absurda, desde que lançou e chegou ao Burano no Brasil, a maioria dos meus filmes hoje eu faço de Burano. Por que eu faço de Burano? Porque é leve. Eu faço filme de esporte, câmera na mão, patins, é uma câmera fácil de trabalhar, e ela tem uma coisa que para mim é muito inovador e eu acho incrível, maravilhoso, que é o ND variável. Falar de variável na frente de fotógrafo é uma foda, né? Porque parece coisa de amador. Mas o foco automático, caguei, nunca vou usar. Tem também na câmera, nunca vou usar porque eu não uso nenhuma lente que tenha motor. As lentes que eu uso é tudo velha mesmo. Mas o fato do ND automático mudou a minha vida no como posso entregar meus filmes. Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma cena aqui agora. A gente está com uma fotometria aqui dentro. Mas eu quero ir caminhando atrás do personagem até a piscina e ele dá uma ponta na piscina lá atrás. Se eu tiver com a caixa estanque na câmera, eu posso ir e pular junto dentro da piscina e eu seleciono os parâmetros na câmera, por exemplo, eu quero que fique exposto em -1 o tempo todo. Eu vou andando, ela vai mantendo em -1 e não é ND, é um ND fader. Então tu não vê aquela mudança de shutter ou aquela mudança de ISO horrorosa de quando a gente vai fazer... Ou algo que para mim era um problema, porque como eu já falei pra vocês, eu gosto de usar o tubo aberto da lente, o diafragma todo aberto. E quem sabe, antigamente, antes da Burano, né, se fazia com um motor de foco no diafragma. E aí alguém ia lá, com a mãozinha de criança, ia lá bem devagarinho para tu não ver o stop fechando, ia variando até chegar na curva, lá na rua. Só que tu saiu aqui de dentro em 1.2, lá na curva tu tá em 16 lá na rua. Tu mudou 100% da estética do filme por uma necessidade técnica obrigatória, que era fazer isso. Então, esse foi o ponto assim que me apaixonou na Burano, assim, realmente, para mim isso é o game changer dessa câmera. Além de ser uma câmera barata para cinema, né, uma câmera de 20 e poucos mil dólares, para cinema ela é muito barata. Já está falando que a Alexa 35 e Venice 2 são câmeras de mais de 60 mil dólares,
né? Com uma Venice 2 completa, vai pagar $100 mil praticamente. Se tu vai comprar com Mini, com Rialto, ela completa toda. Então são equipamentos mais caros. Mas como a publicidade, diferente do cinema, ela não me permite filmar em 235 e 16:9 o tempo todo, porque hoje, infelizmente, para o nosso bolso publicitário, né? E infelizmente, para o nosso gosto artístico, estético, tem que filmar um filme 9:16 e 16:9. E aí precisa do Open Gate. Infelizmente, sem Open Gate, tu tem que filmar 2 vezes. E aí foi quando o pessoal da Eletro, junto com a VJX, me falou, cara, vamos trazer as Venice para o Brasil. A Venice é a mesma coisa que a Burano, só que tu tem a opção do Open Gate, tá? E aí eu fui testar. E aí eu vi que a Burano era muito boa, mas a Venice é incrível. É meio assim. Por que eu digo isso? Porque a Burano, ela tem uma limitação de não ter o Open Gate, mas ela tem uma limitação de arquivo. E não tô falando que é ruim, tá? É bem bom, inclusive, a limitação, porque eles não deixam o cara fazer cagada. Só tem uma opção de RAW, que é o RAW LT, que é um RAW muito bom, é um arquivo incrível, todos os stops lá dentro, tá tudo maravilhoso, incrível, só que ele é um RAW LT. Ele não te dá a opção de tu filmar com ProRes, com não, acho que até H264 tem também na câmera, mas quem vai filmar de H264... O LT você diz é o X ou a CN? Ela tem o XO, LT, ST, ST e LT. Isso tudo dentro da Venice, que é o XQ. XQ é o que tem todos os 16 bits lá dentro, é uma estupidez, 16 bits dentro do arquivo. O LT, ele tem o XT tem os mesmos 16, mas ele tem uma redução de 1 stop. E o LT não tem redução nenhuma do XT, do ST, é igual ao ST, a diferença é o peso do arquivo. É a metade. É a metade do peso. A gente passou por isso. Para poder esticar, né? Para conseguir usar a Venice 2 na última temporada dos outros, a gente teve que topar filmar com o LT. Com o LT, porque senão 1 tera é 30 minutos. Eu filmei a campanha, a campanha de Vivo que está no ar agora é minha. Eu não tive tempo de pegar os arquivos porque eu estava numa feira em Buenos Aires e a minha vida está bem louca. E eu vou apresentar um outro filme para vocês onde eu posso mostrar o making off, me mostrando mais da Burano mesmo. Mas eu filmei essa campanha de Vivo com a Venice 2 e a gente, para vocês terem uma ideia, a Venice 2 8.6K, que é a que a gente tem aqui hoje, abriu da caixa hoje. Eu tirei de dentro da caixa hoje. Ela é nova, zero, recém-atualizada. E a outra que a gente estava usando é a outra que tinha no Brasil também, que é as 8.6K. Não tem cartão no Brasil para tu rodar, porque esse cartão é muito caro. Então, tipo assim, tu tem que ter 4, 5 cartões para tu conseguir rodar no XQ da câmera com melhor qualidade, porque ela faz 1 tera 20 minutos. 1 tera 20, e no LT dá 1 hora. Então é uma diferença de 3 vezes do XQ pro LT. Sendo que tu não perde praticamente nada rodando de LT. Tu não perde praticamente nada mesmo. Assim, eu perdi esse tempo testando. Botando um lado do outro, levantando a baixa, baixando a alta. É uma diferença realmente de algum processamento que a Sony faz, e aí nisso a Sony é muito boa, e que faz com que isso aconteça. Então, para publicidade, às vezes acaba que eu preciso mais de Venice do que de Burano, por mais de achar a solução da Burano hoje melhor. Eu acho a solução da Burano porque ela é muito leve. Eu vou mostrar até para vocês um making-offzinho aqui, depois eu mostro o vídeo, que esse making-off aqui, ó. Esse é um filme que eu fiz faz uns 15 dias, tá? É pra de Suzano. Pra Suzano, né? Esse filme. E esse filme é a primeira vez que eu consigo filmar com um aluno meu. Então foi bem legal. Porque esse cara entrou como meu aluno há 2 anos atrás e hoje ele já consegue me pagar para filmar com ele. Então eu acho bem legal a evolução da coisa, sabe? Bum, 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 bum.
Vocês observam que no making off aqui, rapidinho, um minutinho, eu tô o tempo inteiro no gimbal com essa câmera, porque era um filme inteiro de traveling in, traveling out, movimento de câmera com Dutch, gira, levanta, vai e faz. Imagina como eu faria isso sem um Trinity se eu estivesse fazendo isso com uma Venice ou com uma Alexa ou com qualquer câmera grande. Eu precisaria de um Trinity ou eu precisaria de um Movie 2 daqueles enormes, Ronin 2, né? Desculpa, Movie 2, eu confundo os nomes. Eu precisaria de um Ronin 2 enorme, pesado, que daria, sei lá, uns 19 a 20 quilos de setup para uma diária publicitária de 16 horas, porque eu sei que no cinema se filma 10 horas, 12, aí enfim, quando muito dá uma estouradinha, mas na publicidade tu arranca de 12 e o normal é 15, 16. Tá todo mundo recebendo? Tá, mas não é sobre receber, é sobre alguém ficou 15 horas com aquela câmera na mão, que é o meu caso. Então, o fato de eu poder usar um RS4 Pro, que é um Ronin de criança, você sabe, é um Ronin de videomaker. É um Ronin que tu bota a tua FX3 lá, tu consegue botar uma Burano nesse Ronin, tu pega o Tilta Rig esse, que é super leve, e aí tu consegue fazer Dutch com a câmera. Eu tiro a parte de cima dele para poder sair com a câmera do chão, deitada, e aí eu não tenho arco para atrapalhar, e eu levanto e venho, e ela corrige aqui. Então, a praticidade dessa câmera, em termos de usabilidade, para a gente ter recurso, para poder fazer mais coisa no menos tempo. Por exemplo, eu tinha uma cena que era um traveling do Packshot, eu botei um Dana Dolly e na tampa do Dana Dolly eu larguei o Ronin, eu não tirei ela do Ronin. Botei o Ronin na tampa do Dana Dolly, marquei o centro do ponto e traveling in, traveling out, como se estivesse no traveling. Então, a Burano, para mim, ela entrou num lugar de uma facilidade de workflow que me fez achar mais fácil fazer o que eu já fazia antes e ficava com dor nas costas. Em 2016, na campanha de Olimpíadas, eu estourei 2 hérnias de disco, porque naquela época só existia Alexa Plus, a Mini tinha recém-chego no Brasil, era Alexa Plus e cookie anamórfica, correndo na beira da praia no Rio de Janeiro atrás dos atletas, irmão. Era isso, os caras atletas e eu gordinho. Era assim que funcionava, 16 horas correndo atrás do maluco. Então eu estourei as costas inteiras. E hoje eu tenho a opção de, com uma Burano, ser super leve. Claro que aí não entram todas as lentes no RS4. Por exemplo, eu quis ter feito esse filme que eu vou mostrar para vocês agora na sequência, eu queria ter feito de Leica R. Mas a Leica R, o rehousing é pesado. E não tinha chego as Hector ainda. As Hector as lentes são as novas lentes da Leica. E aí uma peculiaridade que eu achei legal que tu colocou aqui do vintage até tantos anos, depois de tantos anos de antiguidade, essa lente poderia ser considerada uma antiguidade, porque a construção ótica dela é de 100 anos. Essa lente aqui foi a primeira lente que foi feita pela Leica na época, que chama Hector. Hector era o cara que fez a lente, por isso que chama Hector a lente. Essa lente, a construção dessa lente, ela era uma lente pobre para a Leica, né? Para eles era uma lente pobre. Pra gente hoje é do caralho, né? Porque a gente gosta disso e não do excesso de Sharp. Ela só tem 6 elementos óticos. É uma lente de 6 elementos óticos. É 2 de back, 2 de centro e 2 de ponta e acabou. Normalmente, as lentes têm, entre os 6 elementos padrões, as lentes têm conversões óticas. Para tirar a refração, para tirar focus briefing, para diminuir o flare, para mudar a cor do coating, porque o coating nativo não era legal. E eu sou um cara meio nerd chato, assim, mal educado. E quando me disseram que eu ia testar essas lentes, porque eu também tive o prazer de testar elas antes delas lançarem, que isso foi super legal, eu fui atrás de achar as Hector de 1930 para botar do lado. Porque se eu vou ver se é igual, eu tenho que testar se é igual e ver se é igual mesmo. E para minha surpresa, realmente, o look dessas lentes são incríveis. Porque tem a cara de 1930, tem o mesmo flare, o mesmo bokeh, o mesmo focus briefing. Tem um focus briefing sinistro essa lente. Parece que tu tá mudando de 28 para 32 quando tu tá trocando o foco ali. Dá aquela respirada gigante. Mas é como ele acabou de falar aqui, isso imprime personalidade, né? Diferente, por exemplo, das Nanos, que foi as lentes que eu usei nesse filme, que eu vou mostrar agora pra vocês, porque eu não tinha como fazer com essas. Eu queria fazer com essas, mas essas eu não podia usar ainda na rua, não podia sair foto. E aí, enfim, tive que fazer com as Nano. Por quê
Porque quando a gente está usando esse setup mais leve que eu estava falando para vocês, o tamanho da lente influi na calibragem do Ronin. E esses Ronins mais leves, para a gente não ter que ir para um RS, para um Ronin 2 que é pesado e grande, para a gente poder usar leve. Imagina, o setup inteiro meu com o Ronin estava com 4,5 kg. O dia inteiro setup 4,5 kg. Ronin, Burano, lente, filtro. Eu não filmo sem filtro. Eu não sei o que é filmar sem filtro. Eu gosto de filtragem. De todas as filtragens possíveis e imaginárias, dependendo da lente, muito mais filtro do que das outras. Para vocês terem uma ideia, quando eu filmo de signature, eu boto um filtro de soft e um filtro de glow. Eu boto, por exemplo, um fluorescente de meio e um glimmer glass full, porque eu acho as lentes atuais hoje muito clínicas, muito cirúrgicas, muito perfeitas, e eu acho que isso perde a personalidade, perde a graça e tal. Então, isso foi uma coisa que eu gostei dessas lentes. Até a gente vai ter elas para testar aí também no meio, depois da confusão. Vai ter elas para vocês testar. Eu trouxe, chegou comigo hoje o kit para trazer para vocês olharem. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o filme que é para Suzano. Cara, gente, é um filme bem simples, não é o melhor filme do meu portfólio, tá? Na real, não tá longe de ser o melhor filme do meu portfólio, mas o que eu queria mostrar para vocês é que esse filme foi feito em uma diária. Tem umas 5 cenas diferentes e a câmera não saiu do gimbal o dia inteiro. Como eu falei pra vocês, a câmera ficou no gimbal o dia inteiro, tá? É um filme publicitário, ou seja, a luz é mais alta, não dá pra botar todo o artista pra trabalhar. Já pensou que suas escolhas podem conter um grande impacto? Ou que a sua entrega vai muito além da comida quentinha? Nossa matéria-prima vem de fontes renováveis. E isso quer dizer que transformamos o que vem da natureza em produtos cada vez mais sustentáveis. É assim que estamos presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. E junto com você, ajudamos a cuidar do planeta e do futuro de todos nós. Ou seja, um monte de cena, um monte de coisa, a gente fez em 12 horas esse filme. Era mais fácil fazer com uma câmera dessas. Para vocês terem uma ideia de luz aqui, eu estava rodando essa cena em 3200 de ISO. Porque como eu estava com muitas frentes, eu precisava de não usar toda a luz do caminhão numa cena só. Então, assim, por exemplo, para fazer essa luz aqui, eu estava com 1200 da Godox lá fora, um 1200R, e aqui dentro com os MS60 pequenininho aqui no teto, fazendo essa luzinha pontual, e no abajur lá eu estava com uma lâmpadazinha no qualquer. Então, com 3 fontezinhas de luz, deu para fazer uma cena que tem uma ambiência legal, entrega super o que o cliente queria, que era uma menina de noite lendo um livro, né? Porque a Suzano é celulose, faz papel, então ela tá lendo o livro ali e tal, e com super pouca luz. E é isso, eu acho que é o grande diferencial das câmeras da Sony hoje, pra gente poder trabalhar que nem o Henrique mostrou agora há pouco, aquela cena que ele fez com 10.000 de ISO ali noturna, aquilo nunca seria possível fazer de Alexa, em hipótese nenhuma. Nem com a Alexa 35 tu não faria. Eu já testei bastante, inclusive, e tu bota 6.400 de ISO numa Alexa 35, parece que tá chovendo. Tu bota 12.000 de ISO numa Burano ou numa Venice, é um grão aceitável. Então eu acho que combinado a lentes que tirem um pouco a característica Sharp do sensor, porque sim, o sensor da Sony é um pouco mais Sharp do que o da Arri, isso é indiscutível, né? Não tem como dizer que não é, e é. Tu usa esses filtros, tu consegue reduzir isso, ou às vezes nem usar filtro, né? Usar luz que faça entrar um haze flare na lente, alguma coisa assim, e traz essa diferença toda. Então assim, eu acho que o audiovisual, ele é feito de ferramentas. Tudo é ferramenta, né? Não existe uma melhor câmera para todos os filmes e nem existe a melhor lente para todos os filmes. Mas uma coisa que eu gosto em lente é lente que tem um look mais velho, que tem a cara de velho. E eu sempre falo, diafragma fechado deixa a lente velha com cara de nova. Diafragma aberto em lente nova não deixa ela com cara de velha. Então, assim, a gente ter a opção de poder mudar o look numa lente, mudando um diafragma, mudando uma textura e tendo uma câmera que suporte isso, né, que faça com que a gente não perca definição, não tenha problema, né, de definição, de falta de foco, de falta de sharp. Eu acho que isso traz um grande diferencial aí para a produção e faz com que a gente tenha melhores resultados com arquivos mais leves, câmeras mais leves, porque o futuro meio que está indo para coisas mais leves, menores. Tanto que a Sony lançou na Venice 2 agora o Mini, né? O Mini Rialto, que é
é do tamanho de 3 iPhones empilhado e tu pluga da câmera e sai com o cabo e tu tá com uma câmera de 300 gramas na mão, sabe? Isso é... Se não fosse tendência, não estariam fazendo, sabe? Então, tanto que o primeiro teste foi feito no Fórmula 1, que eles usaram o corpo da FX9 dentro do... o processamento da FX9 no corpo da FR7. Sim, eles pegaram aquelas câmeras de broadcast e botaram a FX9 dentro para poder fazer aqueles efeitos de girar, para ter um corpo menor, num processamento menor. E agora virou moda fazer com GoPro, com não sei o que e tal, e os caramba. Mas cada vez mais eu percebo que o futuro do cinema tem ido para câmeras mais leves com maiores entregas. Por isso, exatamente por isso que eu gosto bastante de usar a Burano, né? Porque é uma câmera de 2 quilos, é muito leve, é uma câmera de 2 quilos que tu pode colocar qualquer vidro na frente. Como o Thiago estava falando aí, a gente tem uma infinidade de vidros. O Henrique mostrou que pelo menos 300 lentes diferentes velhas para o cara usar. É ferramenta, é escolher sempre a melhor câmera e a melhor lente para fazer o match e fazer o negócio funcionar. Então é por isso que eu particularmente gosto bastante desse setup. E é meio que isso que eu tinha para mostrar para vocês. Assim, eu não vou me enrolar muito, porque eu acho que o mais importante não é eu falar, é a gente trocar ideia depois lá na câmera, né? Apertando o botão, dando rec e vendo as coisas ao vivo, porque só mostrar e falar é bonitinho, mas não resolve.